Vamos começar a nossa quarta aula do LibreOffice Calc. Então eu vou, num primeiro momento, entrar na planilha Calc. E aí nós temos a nossa planilha. A primeira coisa que eu vou fazer é definir as características da minha página. Então eu vou em planilha. Vou dar uma olhadinha aqui, inserir planilha, não. O que eu quero fazer aqui? Excluir colunas, preencher dados, não, vou em formatar. Vou em formatar. Vamos ver aqui, eu quero achar, mesclar para página. Então, olha só, eu entrei no LibreOffice Calc, eu vou em formatar, vou em página, tá? Eu fui no menu formatar, vou na opção página. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, eu posso definir o tamanho do papel. Aí, ao definir o tamanho do papel como A4, eu já estou definindo uma largura e uma altura. Eu posso definir se vai ser no formato paisagem ou no formato retrato. Formato retrato é a folha em pé. Você vai ter uma impressão com a folha em pé. Formato paisagem é a folha deitada. Tudo bem? Eu vou definir as margens, aqui a margem esquerda, margem direita, a margem em cima e embaixo do papel. Eu vou deixar assim mesmo, 2 centímetros para cada uma delas. E vou colocar no formato retrato, tá? Além disso, eu não vou acrescentar, eu poderia acrescentar bordas, um plano de fundo, uma determinada cor de fundo, cabeçalho, rodapé, mas para mim, no momento, a única coisa que me interessa é o tamanho da folha. Se na hora da impressão vai ser formato retrato ou paisagem, eu vou montar nesse formato retrato, e definir as margens. Uma coisa bastante importante que eu já falei é o alinhamento da tabela. Eu quero que ela fique alinhada do ponto de vista horizontal e vertical. Isso significa que aquilo que eu for fazer vai ficar centralizado tanto na horizontal como na vertical da minha página, tá? Vou dar um OK. Se vocês observarem, aparecer uma linha tracejada entre as células H e G, e entre G e H. Essa linha tracejada define a minha página, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma página, e aqui entre a N e a O eu tenho uma outra página. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho. Então, eu sei que da célula A até a célula G, da célula A até a célula G, é a minha página. Tudo bem? É a minha folha de papel. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar toda a minha planilha, tá? Vou definir a largura. Ao definir a largura de uma célula, eu defino a largura de todas as células. E ao definir a altura de uma célula, eu defino a altura de todas as células. Vou pedir para o texto ficar alinhado à esquerda, na horizontal, e ficar centralizado na vertical. Além disso, eu vou escolher uma fonte. Eu vou escolher essa fonte aqui, ó, Lucida. Não gosto dela. Eu vou escolher a... Deixa eu ver se ele tem a Comic. Ok, eu quero a Comic Sans. Escolhi a fonte Comic Sans. Vou colocar no tamanho 12, tá? Então, eu já fiz várias definições. Então, eu estou definindo a largura de célula, a altura de célula, o tipo da letra, o tamanho da letra, tá bom? A cor da letra vai ser preta mesmo. Tá? Vou deixar na cor preta, definir margens, definir o tamanho do papel. Beleza. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma planilha, onde nessa planilha eu vou fazer a soma das despesas. Então, vamos colocar aqui assim, ó, eu vou clicar na célula A2, e eu vou escrever aqui, despesas pessoais. Vou imaginar que eu estou fazendo isso para uma pessoa. Despesas pessoais. De quem seria isso daqui? Seria da, por exemplo, Pamela
Pereira Sampaio. Tá? Se vocês observarem, aquilo que eu digitei está na célula A2, tá? Aparentemente, ele está ocupando as células B, C, D e E. Só que o que acontece? O texto ficou na célula A2. Ele ultrapassou o limite da célula, mas nas outras células não tem nada escrito. Esse texto ele está contido na célula 2, mesmo aparentemente está nas outras células. Então, despesas pessoais, Pamela. Então, eu vou colocar aqui agora, vou pular uma linha, referente ao mês de... Aqui, então, referente ao mês de ficou na célula A4, e eu vou escolher aqui a célula D4, eu vou colocar aqui referente ao mês de março. Então, vamos colocar aqui. Eu coloquei aqui, despesas pessoais, Pamela Pereira, São Paulo, e escrevi referente ao mês de março. Tá? O março ficou na célula D4. O que eu vou colocar na célula A6? Eu vou escrever o número da despesa. Então, vai ser número. Eu preciso colocar um caractere especial aqui. Então, eu vou colocar Alt 167 para aparecer a bolinha. E vou diminuir o tamanho dessa célula. Aqui, eu vou aumentar o tamanho da célula B, porque aqui vai estar a descrição da despesa. Descrição da despesa. Tudo bem? Vou aumentar um pouco mais o tamanho dessa célula. Aqui na célula C6, eu vou colocar o valor da... Vou colocar assim, apenas valor. Vai ser o quanto a pessoa gastou. Tudo bem? Eu vou colocar aqui valor da despesa, vai. Valor da despesa. Tudo bem? E aqui, vou aumentar também o tamanho dessa célula. Aqui na célula D, eu vou colocar a data da despesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui agora. Eu vou colocar aqui, eu vou centralizar essa linha toda. Vou vir aqui e vou pedir para ficar centralizado. Então, vamos lá. Eu quero que aqui fique os números 1, 2, 3, 4, 5. Agora, imagina se eu quisesse fazer isso aqui até 1000, por exemplo. Ia dar um certo trabalho, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o número 1 e o número 2. Vou selecionar e vou puxar. Então, observem que eu vou fazer até a despesa número 10. E ele fez isso para mim. Ou seja, basta o quê? Se eu fizer apenas o número 1, ao clicar na célula, apareceu um quadradinho preto. Observem que eu tenho, conforme eu movimento o mouse, eu tenho uma seta. Na hora que eu passo essa seta sobre o quadradinho preto, ela se transforma numa cruz. Isso significa que eu posso clicar aqui e puxar. Então, automaticamente, ele está fazendo os números para mim. Tá? Então, foi do número 1 até o 10. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que eu quisesse que ele fizesse de 2 em 2. Então, por exemplo, 1, 3. Vamos ver o que ele vai fazer? Observe que ele está fazendo apenas os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e assim vai. Mas, vamos imaginar que eu quisesse de 5 em 5. 5, 10. Então, olha só, vou selecionar as duas células. E ele fez de 5 em 5. Então, isso se chama autopreenchimento. Por exemplo, se eu quero que ele faça o autopreenchimento para mim de 1 em 1, basta eu colocar o número 1 e puxar, que ele vai acrescentar automaticamente o próximo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tudo bem? Mas vamos imaginar que eu quero um intervalo diferente. Eu quero de 3 em 3, 4 em 4 e assim vai. Então, vamos imaginar que eu quero de 2 em 2. Então, eu vou começar no 0. Quem é o próximo? Então, eu tenho que dizer para ele o intervalo.
Intervalo de 0 até 2 é 2. Quer dizer que ao selecionar os dois e puxar, ele vai entender que o intervalo que eu quero é de 2 em 2. Vamos imaginar que eu quero um intervalo de 7 em 7. Então, eu coloco 7. E aí eu coloco 14. 14. Então, ele vai entender o quê? Eu quero 7 para 14, a diferença é 7. Então, ele vai entender que eu quero um intervalo de 7 dígitos. Então, o próximo vai ser 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70. Tá? Tudo bem? Então, ele foi de 7 em 7. Como eu quero de 1 em 1, vou colocar apenas o número 1 e vou até a minha 10ª despesa. Tudo bem? Bom, qual vai ser a despesa? Então, nós estamos fazendo isso daqui para uma pessoa que se chama Pamela Pereira. Então, vamos lá. Primeira despesa, vamos imaginar que a Pamela paga aluguel. Então, aluguel, o valor do aluguel dela é de R$1.000. A data que ela paga o aluguel foi no dia 10/3/2020. Tá? Aqui, se vocês olharem, ele automaticamente mudou para 20. Depois nós vamos olhar o que a gente pode fazer aqui. Aí ela pagou o quê? Conta de luz, pagou R$150 no dia 13/3/2020. Ela pagou água, pagou R$80 no dia 11/3. E ela pagou, por exemplo, telefone e internet, R$250 no dia 18/3. Tá? O que mais nós podemos acrescentar aqui? Ela fez uma compra no supermercado, supermercado. Ela comprou R$400 no dia 22/3. Vou aumentar aqui um pouquinho a parte da descrição. Então, eu vou entre a célula B e C e dar uma puxadinha aqui. O que mais que ela fez? Vamos ver. Aluguel, luz, água, internet, telefone, internet, compra. Ela tem um plano de saúde. E o plano de saúde dela é R$550. Ela pagou no dia 19/3/2020. Ela tem, por exemplo, ela tem uma prestação nas Casas Bahia. Casas Bahia. E ela paga nessa prestação R$280. E essa prestação foi no dia 29/3/2020. Ela foi no... Vamos imaginar que ela foi no cabeleireiro. E ela gastou R$300 no dia 18/3/2020. Ela também gastou, por exemplo, em Uber, R$100 durante o mês, no dia 30/3/2020. E também ela comprou um presente e gastou R$210 nesse presente no dia 31/3. No dia 2020. Então, aqui nós vamos ter... Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima as despesas, coloquei referência, coloquei aqui o número, descrição, valor da despesa e data. Coloquei as despesas e agora eu gostaria, por exemplo, que aqui aparecesse o símbolo de cifrão. Então, eu não preciso digitar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o total, que eu vou querer saber o total. E aqui, o que eu quero? Eu quero que nessa coluna aqui, essa coluna aqui seja uma coluna aonde para valores financeiros, valores monetários, dinheiro, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima, eu tenho um símbolo de uma fração. Aqui eu tenho
vários tipos, né, de moeda. No caso, eu quero em real. Real é meu padrão. Tudo bem? Então, está em reais. E eu vou fazer o alinhamento da célula à esquerda. Tudo bem? Então, aqui ficou R$1.000, R$150 e assim vai. E eu gostaria de fazer a soma disso daqui. Tá? Eu gostaria de somar o conteúdo de todos esses valores. Então, eu coloquei aqui, agora está aparecendo R$1.000, R$150, R$80, tá? Então, o que eu fiz para acontecer isso? Eu simplesmente selecionei as células. Então, eu cliquei na primeira e arrastei até aqui. Fui aqui no símbolo de moeda, que é o cifrão. Só que aqui eu tenho moedas de vários lugares do mundo. Eu quero o R cifrão. Então, eu cliquei aqui em R cifrão. Tudo bem? Alterei o alinhamento. Eu posso colocar o alinhamento centralizado à direita ou à esquerda. Tá? Eu vou deixar à esquerda mesmo. Tudo bem? E aqui, eu quero agora fazer a somatória desses valores. Eu quero que o cálculo ele faça soma para mim. Então, que eu vou usar uma fórmula. Toda fórmula no cálculo começa com o sinal de igual. Então, eu coloquei o sinal de igual. Vou escrever soma. Tudo bem? Vou abrir parênteses. E eu quero somar do R$1.000 até o 210. Então, quem é o R$1.000? O R$1.000 está na célula C7. E eu quero que ele faça soma até a célula C16. Então, eu clico e vou simplesmente arrastando. Então, ele marcou aqui para mim, ó, soma igual a C7 até C16. E eu vou fechar o parêntese e vou apertar a tecla Enter. Então, ela gastou, essa moça aqui, a Pamela Pereira Sampaio, ela gastou R$3.320. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha como é que eu fiz essa soma. Então, eu vou deletar. Então, a primeira coisa que vocês têm que guardar na cabeça. Toda fórmula começa com o sinal de igual. Tá. Igual. O cálculo ele tem várias fórmulas. Uma delas é a fórmula que faz soma. Então, eu cliquei soma. Toda fórmula tem abre parênteses e fecha parênteses. Então, eu vou abrir parênteses. Vou somar da célula. Qual é a célula mesmo? Da célula C7. Aí eu tenho que colocar dois pontinhos até a célula C16 e fecho parênteses e aperto o Enter. E ele vai me mostrar quanto que a pessoa ela teve de despesa. Tudo bem? Então, aqui eu tenho as datas, os valores e despesas. Vou pedir para essas datas aqui ficarem centralizadas. Aqui os números, eu vou selecionar os números e vou centralizar também, tá? E os valores eu vou deixar assim mesmo. Uma outra coisa interessante, eu posso selecionar aqui as datas. Formato com data. Eu posso, no caso aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito. Formatar células. Eu gostaria que aparecesse o ano. Então, fica 31/12/1999, vai aparecer 2020. Tá? Como é que eu fiz isso? Vou dar um Ctrl Z para cancelar. Seleciono as datas. Botão direito, formatar células. Eu escolho aqui, ó. Eu tenho vários formatos de data. Eu quero um que me apareça o dia e o mês e o ano completo. Então, eu clico aqui e dou um OK. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Aqui eu não quero que fique aqui grudado 6 com 7. Então, eu vou clicar na linha 7, botão direito. E eu quero inserir uma linha acima, tá? Então, eu inseri uma linha. Então, eu terminei de fazer a minha planilha. Agora, eu vou dar um trato nela. Eu vou deixar ela mais bonitinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir uma grade aqui. Tá? Selecionei todas as células. Vou clicar aqui em bordas e vou colocar... Eu tenho várias opções de bordas.
eu vou colocar aqui, ó, todas as bordas. Tudo bem? Vou dar uma olhada como que ficou, ó. Então, assim seria a minha planilha até o momento. Tudo bem? Eu vou apertar a tecla ESC e eu volto. Vou colocar a mesma opção aqui em cima. Todas as bordas. Aqui embaixo, eu vou tirar o total daqui, então eu quero tirar o total e colocar aqui embaixo. Ou então eu vou pegar a fórmula e vou levar a fórmula para cima. Então, eu vou colocar o total embaixo. Então, se eu quero tirar daqui e colocar embaixo, então eu vou ter que recortar. Para recortar é Ctrl X para recortar, clico aqui, Ctrl V. E aqui eu vou apagar a linha 19. Clico em cima do número 19, botão direito, e eu vou aqui no excluir linha. Fiz a exclusão da linha. Tudo bem? Aqui também eu vou acrescentar uma grade aqui. Tudo bem? Então, tá aí. Não foi. Vou fazer de novo. Vamos ver se foi agora. Foi. Agora, eu vou selecionar até aqui. E eu quero mesclar. O que é mesclar? Mesclar é você unir várias células. Então, eu vou unir as células da A até a célula D. Então, aí depois de eu selecionar, primeiro eu vou selecionar as células, e aí eu vou vir aqui, ó, mesclar e centralizar. Eu clico aqui, selecionei, vou mudar a cor da letra, e vou mudar a cor da coluna. Vou colocar aqui um verde mais claro, não ficou legal. Vou colocar um azulzinho. Vou colocar a letra em preto. Vou aumentar aqui o tamanho da letra para 18. E vou aumentar a altura da célula. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou centrar e mesclar e centralizar aqui. Vou mudar a cor é no baldinho. Eu vou colocar um amarelo fraco. Vou aumentar o tamanho da letra para 14. A mesma coisa aqui no mês, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou selecionar. Vou centralizar, tá? Tá aí, ó. Tudo bem? Aqui a mesma coisa, vou centralizar, selecionar. Vou colocar um vermelho bem fraquinho. Então, eu vou lá no baldinho, né? Ficou mais ou menos assim. Aqui, eu vou dar um destaque na parte dos números. Vou no baldinho, vou colocar um verdinho claro. Aqui na descrição, eu vou colocar um amarelo, tá? Então, isso aqui é só para mostrar. E essa parte aqui eu vou destacar em vermelho. Vou colocar uma cor vermelha. Vou colocar em negrito. Vermelho, vou colocar vermelho com que cor? Vou colocar vermelho com amarelo, por exemplo. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma planilha. Vamos visualizar como que ela ficou. Eu vou clicar aqui em cima, ó. Alternar, visualização de impressão. Então, eu vou visualizar como a minha planilha ela está. Se eu mandasse imprimir a planilha agora, ela seria impressa exatamente assim, ó. Eu posso ter uma visão de como está a minha planilha na folha de papel. Então, eu vou apertar a tecla ESC, vou voltar para o normal. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a largura das células. Então, eu vou selecionar da célula da linha 3 até, vamos imaginar aqui, até a 21. Então, eu apertei o Shift, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar da 3, aperto o Shift, vou até a 21. E aqui, ó, entre duas linhas, eu clico e vou aumentar a largura da linha. Tá? Eu deixei a linha mais alta. Tudo bem? Vamos ver como que ficou? Vou lá, dou uma olhadinha, ó. Ficou um pouquinho maior. Tudo bem? Vou voltar aqui.
Aqui onde está escrito planilha 1, eu vou dar 2 cliques e vou trocar por despesas pessoais. Vou colocar tudo em maiúsculo, despesas pessoais. Vou dar um OK, tá? E vamos ver como ficou agora, despesas pessoais, ó, aqui em cima, tá, despesas pessoais, tranquilo. Vou aumentar um pouco mais. Então, eu vou selecionar de novo, dá 3. Vou selecionar até a 22. Está em 0,9, vou aumentar para 1,7. Vou dar uma olhadinha como ficou. Ó. Então, se eu mandar imprimir essa folha agora, ela vai ficar desse jeito. Tudo bem? Bom, a gente terminou de fazer a nossa planilha. Eu vou diminuir aqui um pouco para a gente ter uma visão geral de toda a planilha. Então, estou clicando aqui no menos, né? Vou clicar um pouco mais para a gente ter uma visão completa da planilha. Então, eu fiz várias coisas aqui, né? Eu defini as características da página, eu digitei o texto, eu pedi para aparecer o R-cifrão, eu fiz a soma, usei uma fórmula, tudo bem? Formatei a data, formatei os valores, coloquei uma grade em volta dos dados, enfim, eu fiz várias coisas nesse exercício. Uma coisa fundamental que falta eu fazer agora é salvar. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho de salvar, tá? Vou aqui no Glória Virtual, vou criar uma pasta para LibreOffice, no caso Calc. Estou criando uma pasta. Tendo criado essa pasta, ele vai salvar a planilha no formato ODF, tá? ODF. Eu poderia salvar também no formato do Excel, se eu quisesse. Mas eu vou salvar no formato padrão do Calc. Então, eu vou colocar aqui despesas, no caso é da Pamela, tudo bem? E vou dar um salvar aqui. Tranquilo? Então, eu fiz, agora vamos dar uma olhadinha lá como que ficou. Tá aqui, ó. Então, eu salvei o arquivo. Tudo bem? Então, tá pronto. Vou apertar a tecla ESC para voltar. Aqui eu tenho mais ou menos onde eu posso dar um zoom na minha página. Então, eu terminei esse exercício, tá? Então, nós vamos ficar por aqui, nessa aula, tá bom? Então, é só